Você já ouviu falar em esclerose múltipla? Ela é uma doença inflamatória crônica. Ela ficou até muito famosa, né, depois que alguns atores, cantores, né, assumiram ter a doença. A cantora Cher nos Estados Unidos, por exemplo, a atriz Cláudia Rodrigues aqui também, comediante. E aí, como diagnosticar, né? Qual o tratamento? Para isso, então, hoje eu converso com um especialista, que é o Dr. Flávio, está aqui no estúdio. Dr. Flávio, muito obrigada pela presença, primeiramente. Boa tarde. Boa tarde. E, claro, deixar também o nosso WhatsApp aberto aí para você, que se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só entrar em contato aqui com a gente a partir de agora, que ao vivo o doutor pode responder. Dando uma olhadinha, uma pesquisada, doutor, eu pude observar que várias reportagens comentam que é mais comum entre as mulheres. Há uma explicação? Sim, na verdade é uma doença mais comum em mulheres, é mais comum também em pessoas jovens, mas pode acometer tanto homens quanto mulheres em qualquer idade. Não tem uma explicação certa para falar por que ela é mais comum em mulheres. O que a gente sabe que sim, é uma doença que é muito mais comum em mulheres jovens. Doutor, muitas das doenças e dos cuidados têm a ver com a nossa qualidade de vida, ou seja, a prevenção, que é o que cada vez mais a saúde, inclusive, e nós no dia a dia devemos preconizar. No caso da esclerose múltipla, tem a ver? Às vezes um dia a dia muito corrido, estresse? Na verdade, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Sim. Então, é o próprio sistema de defesa daquela pessoa, em um determinado momento, por um fator que nós não sabemos explicar, vai atuar contra o organismo daquela pessoa. Óbvio que qualidade de vida todos nós temos que ter, e é o que a gente fala para os pacientes que às vezes nos procuram, o que eu posso fazer para evitar ter esclerose múltipla? Na verdade, é ter uma qualidade de vida, é ter uma vida saudável, mas não existe nenhum estudo que comprove que se eu levo essa vida desta forma, eu não vou ter esclerose múltipla no futuro. Isso não tem um estudo que comprove isso ainda não. É uma das doenças que às vezes remete a situações mais graves. A esclerose já remete àquela situação mais grave em que o paciente fica, mas ela é passível de tratamento. Sim, hoje nós temos uma série de tratamentos diferentes para a esclerose múltipla, medicações que são injetáveis, medicações orais e medicações que são feitas na veia. São todas medicações que são fornecidas pelo governo e algumas pelo convênio de saúde, se o paciente tiver convênio de saúde, e a gente consegue ter o paciente com uma qualidade de vida muito boa por muito tempo. Podendo trabalhar, convivência normal? Sim, vida normal, fazendo tratamento, utilizando a medicação correta para ele. Há pouco o doutor falou que ela também é comum entre jovens. Existe uma idade em que ela começa realmente a dizer, essa é uma fase em que é possível diagnosticar? Olha, na verdade não tem uma idade certa, mas a gente sabe que ela pode começar bem com as pessoas bem novas, tipo 12 anos, 15 anos de idade, mas ela vai se manifestar ali por volta entre os 20 e 30 anos de idade, é a fase, mais uma vez, mais comum. Não é obrigatório, mas é mais comum. E que sintomas são esses, para não passarem despercebidos ou serem confundidos? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque os sintomas são os mais variados possíveis. Eles podem ser de uma simples vertigem, ou uma dormência, ou uma fraqueza, que o paciente tem uma fadiga, um cansaço além do comum. Então, o que a gente orienta é que, se a pessoa está sentindo alguma coisa, ela deve procurar um médico, e esse médico vai avaliar, e se tiver algum desses sintomas neurológicos, procurar um neurologista para poder investigar e chegar a um diagnóstico. E relatar, né, todos esses sintomas, para não haver uma confusão de que possa ser uma outra situação. Sim, por mais simples que possa ser o sintoma, às vezes ele é importante da gente saber que começou há muito tempo com esse sintoma vem se repetindo. Isso é uma dica para nós, neurologistas, acharmos o diagnóstico de esclerose múltipla. É um diagnóstico rápido? Não. Exige alguns exames? Sim, é um diagnóstico difícil, exige conhecimento, exige um exame clínico detalhado, consultório e alguns exames complementares. Às vezes a gente precisa de fazer ressonância, a punção lombar, que é aquele exame que tira o líquido da espinha, e exames de sangue para excluir outras doenças que podem dar sintomas semelhantes à da esclerose múltipla. É um mistério falar da esclerose múltipla no sentido de, muitas vezes, a origem e tal, mas os desafios existem, melhor dizendo, não um mistério, os desafios existem, mas a medicina vem evoluindo também. Sim, evolui cada dia mais. Esses tratamentos cada vez mais novos, eles vão trabalhando com uma parte cada vez mais específica do nosso sistema de defesa para poder não deixar aquela parte funcionar de forma, vamos dizer assim, errada e deixando o paciente com menos efeitos colaterais possíveis no uso dessas medicações. Pedir para o doutor, para a gente encerrar, reforçar os sintomas, então. Para quem às vezes tem alguma situação dessa, são sintomas que eles acontecem todos os dias, esporádicos, também não quer dizer? Também não, mas são sintomas que às vezes o paciente tem e melhora sozinho. Daí que é a dificuldade. Então, uma tonteira, uma dormência, uma perda de força que a pessoa jovem, né, tem aquilo melhora, não procura médico,
Aí depois de um tempo tem de novo, isso já é um sinal de alerta para procurar um atendimento para tentar entender o que é que está acontecendo. E, por favor, né, sempre procurar o atendimento para ter o devido encaminhamento profissional correto, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela vinda, nada. viu, doutor? Obrigada pelos esclarecimentos também. Uma ótima tarde.